Então, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 38. Assim, eu tenho despertado, para a questão da urgência, do tempo que nós estamos vivendo, O Senhor está... A profecia diz, em muitas passagens, que de acordo com os acontecimentos, que têm se desenrolado, as profecias têm se cumprido. E o irmão Delcio também falava sobre isso, um dia desse, que haveria um peso sobre os cristãos, um peso espiritual, como se fosse uma opressão, por parte do inimigo, E nós vemos que isso tem acontecido. E é um sinal dos fins dos tempos, de que o Senhor está voltando. Então, que nós possamos dedicar tempo, ao Senhor. Amém. Não desperdiçar tempo, com aquilo que vai nos distrair, que vai nos afastar, que vai nos esfriar e que não vai nos edificar, Para que nós possamos ter esse sentimento sempre. Então, prosseguindo aqui no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 38, o Senhor fala assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, ou não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Nós estamos caminhando aqui pelo Sermão do Monte, estamos avançando aos pouquinhos, e nós vemos que cada vez mais o falar do Senhor ou a exigência do Senhor, ela fica um pouquinho mais difícil, com relação às nossas vidas, Porque ele fala: se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E para nós isso é complicado, Oferecer a outra face. Se alguém quiser tirar a tua túnica, dá também a capa. Se alguém quiser caminhar contigo, te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Se nós olharmos para nós mesmos, para o nosso eu, o Senhor tem nos constrangido, mas nós com realidade podemos dizer, quão afastados nós estamos desse padrão do Senhor. Pelo menos eu posso falar por mim. Quanto de orgulho ainda tem no meu coração, Quanto de defesa própria, de autodefesa, Quando a gente é ofendido, a gente quer revidar. Então, o quanto que a gente tem que morrer? Então, o propósito do Senhor, em todo o Sermão do Monte, mas também nessa passagem, não é nos mostrar uma lista de regras do que nós fazemos, do que podemos fazer ou do que não podemos fazer. Se te bater na face, dá outra. Se pegar a túnica, dá também a capa. O Senhor não está querendo fazer uma lista exaustiva da nossa conduta, mas Ele quer nos ensinar princípios de vida. Princípios de como nós devemos reagir. O Senhor não está preocupado somente com as nossas ações, mas está preocupado também com as nossas reações. Como reagimos quando alguém nos ofende? Como reagimos quando alguém nos humilha? Como reagimos quando os nossos direitos são vilipendiados? Quando reagimos quando a nossa vontade ela não é satisfeita, Isso está inserido na questão da milha, Se alguém te obrigar a andar 1 milha, é a tua vontade. Se você não quiser, você tem que andar com ele 2.
mesmo não querendo. Então as questões envolvidas aqui são as questões de honra, as questões de vontade e as questões do direito, do nosso direito, o que nós temos direito. E de como o nosso coração se inclina para essas coisas, né? Para essas coisas. Defender o nosso direito, defender a nossa vontade e defender a nossa honra. Mas Jesus aqui vai de encontro a isso. Aquele que, como fala o versículo, né? Aquele que te bater na face direita, dá também a outra. Ou seja, você não tem que se aferrar à sua honra, ao seu orgulho. Aquele que quiser pleitear contigo a sua túnica, dá também a capa. Você não tem que se aferrar ao seu direito. Não é porque você tem direito que você vai se aferrar àquilo. Qualquer que quiser te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Você não tem que se aferrar à sua vontade, àquilo que você quer fazer, aquilo que te satisfaz. Mas você tem que morrer para a sua vontade. Você não tem que andar só uma, você tem que andar 2 milhas. Então o Senhor aqui ele vai nos ensinar muita coisa, irmãos. Que no dia de hoje o Senhor possa falar conosco, né? Que o Espírito do Senhor possa guiar essa reunião e nos ensinar. E eu dou graças ao Senhor por essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender a palavra do Senhor. Porque todos já leram essa passagem, né? Todos já tiveram a oportunidade de ler. Eu pedi para o Nazi ficar aqui, Nazi, para eu poder te ver. Não vou olhar para lá. Aqui? O dó da tua esposa ele é melhor lá. O dó da Marlene. Você deseja uma hora. É que eu tô olhando para cá e o Nazi está aqui. Então, tomou fui da meada, me perdi, mas tudo bem. Esse Sermão do Monte, ele é, como nós vimos lá no começo do Sermão do Monte, ele é dirigido a quem? Ele é dirigido aos discípulos, né? Dirigido naqueles que querem seguir o Senhor. E muitos tomam essa passagem do Sermão do Monte e querem aplicar isso à sociedade. Aplicar o Sermão do Monte como se a sociedade tivesse que seguir essas diretrizes aqui do Senhor, né? Ou seja, o Sermão do Monte só pode ser seguido, só pode ser praticado por aqueles que têm o Espírito de Deus. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito e têm o Espírito dentro de si são capazes de seguir os ensinamentos do Senhor. Nunca que o ímpio, que não tem o Espírito dentro dele, que não é capacitado, que a graça ainda não alcançou, ele não vai ser capaz de seguir tudo que nós já vimos até aqui, as bem-aventuranças, a questão do irar-se, a questão da limpeza do coração, e agora, dá outra face, caminhar 2 milhas, dá a capa. Isso aí não é para ímpio. Então isso é para quem? É para a igreja. O Sermão do Monte foi dirigido para a igreja, para os crentes, para aqueles que são capacitados a seguir. Porque o homem natural, ele não é capaz. Mas o que acontece? Muitos têm usado essa passagem de maneira equivocada. Porque só se aferram, só olham para essa passagem do Sermão do Monte. E não levam em consideração todo o restante da Bíblia. E lá em Salmos, capítulo 119, diz que a soma da palavra é a verdade. O irmão Dino falava isso direto, né? A soma da tua palavra é a verdade. Isso está lá no Salmo 119. Ou seja, a palavra completa do Senhor contém a verdade. E não uma passagem isolada. Não só uma parte isolada. Então, quando muitos leem essa passagem, né, eles interpretam de forma equivocada. Por quê? Porque dizem que, em virtude disso, não resistir ao perverso, como o senhor falou, né? Ouviste o que foi dito aos antigos. Ouvistes o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso. Não resistais ao mal. Então, muitos pegam essa passagem e querem dizer que não tem que haver polícia. Não tem que haver exército. Não tem que haver tribunal. Não tem que haver juiz.
Porque tudo isso faz o quê? Resiste ao perverso, não resiste? Resiste ao mal. E muitos pegam essa passagem de forma isolada e dizem, não tem que ter polícia. O Senhor nos ensina que nós não devemos resistir ao mal. E pegam isso aqui e querem aplicar isso aqui na sociedade. Dizendo que não tem que ter juiz, não tem que ter polícia, não tem que ter tribunal, não tem que ter exército, não tem que ter forças armadas, porque aplicam equivocadamente essa passagem. Não devemos resistir ao perverso. Será que o Senhor quer dizer que nós não devemos defender o fraco, aquele que está sendo violentado? Aquele que está sofrendo um crime? Se nós pegarmos a suma da palavra, né, a soma de toda a palavra, nós vamos ver que a palavra não defende isso. Então, primeiramente, nós vamos ver o que essa passagem não está falando. O que essa passagem não está falando? Essa passagem ela não está falando contra as autoridades. Aquelas que punem o mal, aquelas que punem o criminoso. Essa passagem não está falando disso. E teve eu não sei nem se pode chamar de irmão, mas foi uma pessoa que se dizia cristã, que lia muito o Sermão do Monte, uma pessoa russa, o nome dele é Conde de Tolstói, que ele defendia esse pensamento, que não tem que ter autoridade que puna, não tem que ter polícia, não tem que ter juiz. Por quê? Porque ele só lia essa passagem do Sermão do Monte. E uma pessoa que foi muito influenciada por ele foi quem? Foi Gandhi, aquele ativista, né, da Índia, que, em virtude desses ensinamentos, né, equivocados da palavra, ele vivia daquela maneira ativista, né, defendendo um falso pacifismo. Porque ele dizia que a gente não deveria haver policiais nas ruas, não deveria haver juiz, e todos deveriam ser pacíficos, aplicando o Sermão do Monte na vida de todo mundo. Mas nós conhecemos o coração do homem. Será que o coração do homem por si mesmo, esse coração que é caído, que é voltado para o pecado, ele seria capaz de seguir o Sermão do Monte, esses ensinamentos do Senhor, pela sua própria força? Nós podemos ver na sociedade, né? Nós vemos no dia a dia, vemos nos noticiários. Ontem eu estava cortando o cabelo lá perto de casa, e lá a televisão fica ligada, né? No noticiário. Só desgraça, mano. É só desgraça. Os irmãos sabem, não precisa nem falar, né? É só assassinato, é só desgraça, é só morte. E a gente vê que a sociedade é assim. Imagina se não houvesse lei. Imagina se não houvesse polícia. Imagina se não houvesse juiz, irmão. Como é que não estaria a sociedade? Então essa passagem, ela não fala de uma tolerância à injustiça. Aquele que te bate na face direita, dá também a outra face. O Senhor não está dizendo que nós temos que tolerar a injustiça. O Senhor não está falando que nós não podemos nos defender legitimamente. O Senhor não está falando contra a legítima defesa. Então nós vamos ver o que essa palavra se refere do Senhor. Com o que o Senhor está tratando. E lá em Romanos, capítulo 13, para nós vermos que a soma da palavra é a verdade. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, lá fala o seguinte. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela.
visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então nós vemos aqui na suma da palavra que não é esse o ensinamento do Senhor. O Senhor não está falando contra a autoridade, contra aquele que pune o mal, contra aquele que castiga o criminoso ou julga o criminoso. Então, o que o Senhor quer dizer com dar outra face? Não resistir ao perverso. Aquele que demandar a sua túnica, dá também a capa. Aquele que quer que você ande uma milha, ande duas. Nós vamos ver o que o Senhor ele quer nos ensinar com isso, né? E aqui no capítulo anterior, Romanos capítulo 12, versículo 19, Romanos 12, 19, que é o contexto imediatamente anterior. Alguém pode ler? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. De quem é a vingança, irmãos? Do Senhor. A vingança é do Senhor. Senhor. Certo? Amém. Agora vamos ler o versículo 4 do capítulo 13. A vingança é do Senhor. Capítulo 13, versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Quem vinga é Deus. Mas ele fala que aqui que o ministro de Deus, ou seja, esses magistrados, essas autoridades, são vingadores. Ou seja, o Senhor exerce sua vingança muitas vezes por meio das autoridades instituídas. Por meio dos magistrados, por meio da polícia. Sempre foi assim. Nem sempre o Senhor, ele próprio vai vir exercer a justiça, exercer a vingança. Mas ele vai usar as autoridades que ele mesmo instituiu. Então não é que nós devemos concordar com a justiça, não resistir ao perverso. Não é isso que o Senhor quer dizer. No discorrer aqui da administração nós vamos entender. Saul, né? Como? Saul, quando Deus elegeu Saul, né? Certamente tiveram muita dificuldade, porque ele só fez besteira, né? Ele era ministro de Deus instituído. Ministro de Deus instituído. Quando o Senhor mandou ele matar ali aquele rei Amaleque, né? Desobediente. Ele era vingador de Deus, era para exercer, mas não exerceu. Então ele foi cortado. Justamente isso, os reis. Quem coloca reis e tira reis, como está lá em Daniel? É o Senhor. Ele tira e ele coloca. Essas autoridades são instituídas pelo Senhor. Senão a palavra do Senhor ia entrar em contradição, né? O Senhor fala para não resistir o perverso, mas ele mesmo coloca autoridade para punir o perverso. Então nós temos que interpretar de modo correto, né? E eu queria, já abrir um parênteses aqui, agradecer pela vida de muitos irmãos. Muitos irmãos. Porque se eu estou ministrando aqui hoje para os irmãos, não é de mim mesmo, né? Porque eu não seria capaz. Mas graças ao Senhor, porque o Senhor revestiu muitos irmãos do passado, dando revelação para que esses irmãos escrevessem livros com a revelação que o Senhor deu para que nós pudéssemos ler e aprender do Senhor. O Senhor ele não vai dar revelação para todo mundo de todos os assuntos. O Senhor ele vai escolher um irmão, vai dar revelação para ele ser canal de bênção para muitos irmãos. Então, muitas vezes nós pegamos a palavra por nós mesmos, queremos entender, mas o Senhor já deu revelação para outro irmão. Então, os livros espirituais servem para isso. Para nos ajudar, né? Não é que o Senhor tem que dar revelação específica para o Násio sobre determinado assunto e para você também, para você também, para você também, não. Ele vai dar para um irmão. Para um irmão compartilhar. Pode falar, não. Não
Eu abri a boca rapidinho assim, eu percebi que... Então, assim, eu tenho sido abençoado com esse estudo, né? Que eu tenho pego o livro de irmãos do passado, irmão Hernandes Dias Lopes, do presente, né? Irmão Christian Shen, irmão... Sempre esqueço o nome desse irmão. Vou lembrar daqui a pouco. Pode citar qualquer irmão. Irmãos que são abençoados pelo Senhor. Pablo Davi. Então eu não falo por mim mesmo, né? Eu falo sobre o ombro desses irmãos, né? Só fechando parênteses. Então aqui o Senhor, ele quer o quê? Tratar com o nosso eu. O Senhor quer tratar com quem nós somos, tratar com o nosso orgulho próprio, com a nossa prepotência. E no final das contas, ele quer tratar com o nosso velho homem, né? Aquele que ainda quer tomar a frente, né, das nossas ações. Então esse Sermão do Monte, ele não é para a sociedade. Ele é para o cristão. Aqui na minha versão, Romanos 13, fala: toda alma seja sujeita às autoridades superiores. Tremendo, né? Toda alma seja sujeita. Aqui falou homem, né? Aqui tá falando alma, né? Tem que falar, não falou homem, né? Deixa eu A ver minha aqui. fala alma também. Só que a minha fala, toda alma seja sujeita às potestades, não fala autoridade. Não fala Potestade e autoridade. Todo homem, que fala todo homem. Cadê? Todo homem seja sujeito. Toda alma, né? Ou seja, todo homem, toda pessoa, né? Toda pessoa. Cristão ou não cristão. Então, se o cristão tem que estar sujeito às autoridades, sujeito às leis da nação, às leis do país, ele não pode ser negligente com uma agressão que ele está vendo. Ele não pode deixar de resistir ao perverso. O Senhor não fala nesse sentido, não resistir ao perverso. Vamos avançar. Então, o mundo, ele precisa dessa questão do olho por olho e dente por dente. O mundo precisa. Por quê? Porque o mundo ele não se sujeitou ainda à graça de Deus. O mundo não é guiado pelo Espírito. Então, o mundo precisa de lei. O mundo precisa de olho por olho e dente por dente. Lá em Neemias, para nós vermos essa questão, Neemias capítulo 4, versículo 13. Neemias 4, 13, depois de Esdras, antes de Jó. O que aquele povo naquela época fez, o povo de Israel? O que Neemias falou para eles? Neemias 4,13. Pelo que pus guardas dos lugares baixos. 4,13. Neemias 4,13. Pode ler. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e dos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olha só. Então Neemias fala que colocou as famílias com o quê? Com as espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Para quê? Para se defenderem. As espadas, os arcos e as lanças eram para as famílias se defenderem. Porque ali eles viviam no contexto de quê? Que os inimigos estavam a qualquer momento prontos a atacá-los. Então eles tinham que se defender. Se fosse hoje, beleza, falar, cada um vai com o seu fuzil, com a sua pistola. Tola. Isso aí. Se fosse hoje é assim, por quê? Fuzil, eita. Fuzil, bazuca e metralhadora, R15. Daqui a pouco vai querer um canhão. Por quê? Porque assim, se você pesquisar lá no Google, guerra no Afeganistão, guerra no Oriente Médio, vai ver lá o número de mortos lá por ano de guerra. No Brasil, morre mais gente por violência do que nessas guerras. Então nós também não estamos em guerra? Estamos em guerra. Então o Senhor não está falando contra a legítima defesa. O Senhor não está falando contra isso. Porque a própria palavra, a soma da palavra é a verdade. A própria palavra nos fala sobre isso. Êxodo capítulo 22. Êxodo 22, versículo 2. Leia, André. Êxodo 22, versículo 2.
Esse chocolate está gostoso. Êxodo 22, 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Do sangue. Está resistindo ao perverso, não está? Está resistindo ao mal. Será culpado. O ladrão que for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Agora vamos lá em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 36. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, toma-a, como também o alforje, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. O Senhor está mandando comprar espada. Isso aqui não é figurado. 22, 36. 22, 36. O Senhor mandando comprar espada, olha só. O Senhor numa passagem fala para se aquele que te esbofetear na face direita dá também a outra. E aqui na outra passagem o Senhor manda comprar uma espada. E essa espada aqui não é palavra, não é modo figurado, não é uma metáfora. É uma espada mesmo por causa do contexto. Se nós vemos o contexto aqui, nós vamos ver que é espada mesmo. Aí os discípulos vão e falam, não, nós já temos 2 espadas. Aí o Senhor fala, não, então já basta, é suficiente. As espadas. Então o Senhor, nós temos que entender o que ele está falando. E eles entenderam que Pedro cortou até a orelha de Malco. Né? Cortou, ele estava com a espada mesmo. Chegou lá em Malco, bom, cortou a orelha. Então nós temos que entender o contexto. Qual é o contexto histórico dessa passagem do Sermão do Monte? Em qual contexto o Senhor está inserido para ele proferir isso, né? Então Jesus ele começa citando a lei de Talião. Não sei se os irmãos já ouviram falar na lei de Talião, que é a lei da retaliação, a lei da reciprocidade direta. E essa lei é tão antiga quanto o Código de Hammurabi, 18 séculos antes de Cristo. Que é uma lei que justamente fala isso, a lei da reciprocidade. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Se alguém te feriu o olho, essa pessoa tem que ter o olho ferido. Se alguém arrancou teu dente, essa pessoa tem que ter o dente arrancado. É olho por olho, dente por dente. Literalmente. Ou seja, essa lei do Antigo Testamento, que está lá em Êxodo, está em Levítico e está em Deuteronômio, qual é o propósito dessa lei? Olho por olho, dente por dente. Vamos lá em Êxodo, de novo, capítulo 21. Êxodo capítulo 21, versículo 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. 24. Olho por olho. 24. Vai ler ali? Oi? Vai ler? Tu começou a ler? Vai continuar lendo? De novo? 23, 24 e 25. Já foi tudo, né? Já foi lido. Amém. Queimadura por queimadura. Golpe por golpe. Que é bom sujeito. Antigamente tinha muita briga, cara. Tinha mão na chama, naquela tocha dentro de casa. Não, antigamente não tinha equilíbrio. Também. Alguém te feria, a pessoa queria matar a pessoa porque feria. Mas agora está acontecendo isso, né? O negócio está tão estreito que pede perdão 10 vezes e o cara está querendo te matar no mundo. Isso também eu não vou ler agora só para adiantar. Isso também está lá em Levítico e também está lá em Deuteronômio. Essa mesma lei, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, golpe por golpe, está 3 vezes no Antigo Testamento. Então o irmão Lawrence Richards, irmão abençoado também,
ele diz que esse princípio não tinha a intenção de encorajar a vingança, mas sim de limitá-la. A intenção original era restringir a vingança ilimitada, porque isso é do próprio coração do homem. O homem ele vai se vingar, mas não vai se vingar com equilíbrio. Ele sempre quer acrescentar. Não é isso que o homem faz desde o princípio? Caim com Abel tirou a vida do próprio irmão por inveja. E vamos ver lá em Gênesis capítulo 4, irmão. Pode abrir? Gênesis capítulo 4. O que Lameque fez? Descendente de Caim. Olha só. O que esse abençoado, entre aspas, fez. Gênesis 4, 23. E disse Lameque às suas mulheres. Ó, já começou as mulheres, né? As suas mulheres, não tinha só uma, né? Ada e Zilá. Ada e Zilá. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Se vangloriando, né? Eu matei um homem por me ferir, e matei um jovem porque me pisou. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha só a desproporcionalidade, né, da vingança. Então essa lei de Italião, olho por olho, dente por dente, vem restringir essa vingança. Não é assim. Se você foi ferido no olho, a retribuição é ferir o olho do outro. Para por aí. É o limite. Se o seu dente for arrancado, é somente um dente. Você não tem que deixar o cara banguelo, entendeu? Se tu tomar um golpe... Já é muito sério, né? Mas aí o cara quer... E você vê que não, ele quer ir além. A maldade é tão grande que corta, né? É isso aí, que é além. Do corpo da pessoa, despedaça, né? O negócio é muito sério. Então essa lei aqui, ela não vem incentivar a vingança. Não é isso, pô. Incentivar a vingança. Ela vem restringir, trazer um equilíbrio. Porque isso aqui era no começo, lá em Gênesis. E Lameque já fazia isso, entendeu? Pô, me pisou, mesmo, tirei a vida dele. Por que vai mandar me pisar? Me feriu. 70 vezes 7 eu vou ser vingado. Olha só, acrescentando a vingança, né? Você sabe que onde eu moro, tinha uma mulher que ela ficou possessa pelo marido e ela abriu um salão. Aí eu entrei lá um dia para fazer a unha, ela estava possuída pelos demônios. Ela falou assim: eu mato. Eu boto só mais um pouquinho de açúcar. Eu nunca mais entrei naquele salão. O filho dela foi morta paulada, vindo num baile na Curicica, com 14 anos, e ela se suicidou. Nada, porque ela saía com muitos homens, assim, no grupo pernicioso, com tudo que tinha direito. Complicado, né? Então, em virtude disso, o Senhor deu essa lei. E o que o Senhor fala para Noé lá em Gênesis? Porque até Noé não existia essa questão da punição. Quem punia era o próprio Senhor. Mas aí o Senhor entregou a punição nas mãos do homem. Agora é o homem que pode punir o outro homem. Não mais o Senhor, porque o Senhor veio com o dilúvio, né? E varreu todo mundo. Mas aí, em virtude do... E o Senhor eliminou a humanidade em virtude da maldade do homem, né? Para ver como é que estava a condição. Então, quando passou o dilúvio, Noé saiu da arca. O Senhor já conhece o coração do homem, o Senhor é onisciente, conhece o que ia acontecer. Então, ele entrega para o homem a questão da punição. E ele fala lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Para nós. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, o Senhor é a favor da pena de morte. Não é? Gênesis capítulo 9, versículo 6, não é esse que fala? Não é esse que o Senhor fala para Noé? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então o Senhor é a favor da pena de morte, sim. Aplicada por qualquer um? Aplicado pessoalmente? Não. Aplicado pela autoridade instituída pelo Senhor, como nós vimos lá em Romanos. Pelo devido processo. Pelo juiz. Então, o principal objetivo dessa lei era introduzir um elemento de justiça e retidão.
porque estava, Alá vão ter, em uma situação que até então estava caótica, né? E nós vemos que uma situação caótica, para uma sociedade conviver, é complicado. A gente vê lá como que foi a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, né? Eles saíram de lá, o país ficou caótico. E entrou lá o Talibã, aquele grupo terrorista, e começou a eles imporem as próprias leis, matando à torta e à direita. Situação caótica. Não existia lei, não existia autoridade, não existia juiz. E justamente isso aconteceu com o povo de Israel. Na época mais obscura do povo de Israel, lá em Juízes, o que fala em Juízes? Pô, o tempo mais tenebroso, né? Um tempo mais tenebroso. Como é que era a situação da sociedade? Eles eram caos puro. Tem um versículo que retrata exatamente o que acontecia. André? Juízo o quê? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Ou seja, não tinha juiz, não tinha lei, não tinha tribunal, não tinha polícia. Não dá pra viver não tinha assim, nada. né? Não tem como. Não tem como. Mas você Porque está o ser humano falando, é a sem gente está freio, vendo né? isso tudo de novo, né? Mas o ser humano é sem freio. A gente tem sem a freio. lei. E acontece isso, imagina se não tivesse. Mas Não tem agora nós como. estamos entrando na Terra, né? Porque o negócio está... O negócio está sendo. Por quê? Porque os maus estão tomando poder. Os maus estão tomando poder. Tu vê essa esquerdalhada, bando de ladrão aí, estão nas posições de poder de autoridade. Né? Então defende bandido, entendeu? Bandido não fica preso. Tu vê os menores não é bandido, os menor é menor, entendeu? Até essa questão Entra, aí mas do logo sai, não fica. o Talibã ter entrado, né? O Senhor também permitiu, né? Alguma coisa? Sim. Isso também é permissão do Senhor. Porque foi permissão do Senhor, porque foi um negócio mesmo do inferno, né? Assim, humanamente olhando, foi o próprio Satanás, né? Eu estou aqui 20 e poucos anos, agora eu saio. Aí entra os demônios todinho lá. Mas o Senhor está permitindo, porque a guerra está aumentando, né? Está tudo intensificando, né? Em todas as áreas. Está sendo a lei, né? O amor está se esfriando, porque a iniquidade está aumentando, né? O amor das pessoas é E o amor dos, mesmo. mas aqui, aí essa palavra é para os crentes, né? Não. Essa palavra do Sermão do Monte é para os crentes. É para aqueles que têm o Espírito. O mundo ele precisa dessas leis. Olho por olho, dente por dente. O amor ele esfriar o amor do crente. De todo mundo. De todo mundo. Mas De todo ele mundo. ama do jeito dele. Ele tem Ama ele mesmo. ele tem um amor natural. O ímpio tem um amor natural. Esse amor natural também vai iria esfriar, entendeu? E hoje a gente está falando sobre isso lá nessa casa. Você vê nas próprias famílias que existe um amor natural do pai pro filho, da mãe com a filha. Existe. Isso é um amor natural, pô. A gente vê que até isso está, ó, diminuindo. Você vê, a gente viu? Nessa barbearia que eu estava cortando o cabelo, passou lá. Né? As duas lésbicas que mataram um filho. Hoje Tava fazendo uma reprise lá. Mãe, né? Ela deixava com a lésbica, né, no caso. Isso. E a garota maltratava o dia inteiro a criança. Eles já estavam desnutridos, já estavam... Fecha a porta. Já estavam Fecha a praticamente porta. mortos, né, o menino. A mãe ia trabalhar e deixava com ela. Ela botava o garoto dentro do armário, preso, amarrado. Você viu essa mãe? É uma coisa horrível, assim, gente. É impressionante como é que a mãe deixava ela fazer nada. Maldade do ser humano. E demônio, o próprio filho. E ela matou o garoto, né? Deixava pra provar o amor, né? Botar dentro da bolsa, levaram de mais julgado na minha bolsa. Aí fizeram a restituição todinha do crime, levaram o garoto dentro da bolsa, as duas, a mãe e a até um lago, né? Jogaram lá mal. E não acharam até hoje o corpo do menino. Olho por olho, dente por dente. Vida por vida. Deveria ter pena de morte para essas questões. Diferente do gosto dos outros. Deveria, pô. Agora eu te pergunto, quem foi pior, né? Você vê tudo bem, o Afeganistão nessa guerra toda e ver uma situação dessa com uma criança, né? Não tem nem como. Isso sem falar da normalidade que hoje em dia está o aborto, né? Normal. É como se fosse um nada, entendeu? Pega. A pessoa bota aquela frase, no meu corpo me nega. Aí o planejamento é nós crermos para que nossa alma seja bem para o Senhor. Crer naquilo que a gente vê, porque o que os olhos humanos vê é de mim. Sim. Então essa questão do olho por olho, dente por dente, para a sociedade é válido. Mas o senhor está falando com aqueles que
tem o espírito. Mas eu vos digo, não resistis ao perverso. Aquele que te bater na face direita, dá também a outra face. Amém? Isso é pra gente, irmão. Isso é pro Nazi. Isso é pro André. Isso é pra mim. Isso é pra Marlene. O quê? Arlene. Laline. É o quê? Eu não peguei. Da outra face. Entendeu? E eu tava vendo reportagem também, só pra fechar a questão das reportagens. Um casal, que eles faziam o quê? Eles pegavam criança na rua, abandonada, e levavam para a própria casa, para cuidar, para dar alimento, entendeu? Para fazer o papel ali de cuidador, entendeu? Bom moço, bom moço. Sim, sim, bom moço. Cuidando das crianças da rua. Então, irmãos, essa lei existia no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Mas essa não é toda a ética do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não falava só disso. Porque os fariseus pegavam isso e faziam o quê? É olho por olho, dente por dente. E aplicavam a toda e qualquer situação, esquecendo-se da misericórdia. Então eles obrigavam a pessoa a aplicar essa lei. Não, se você não aplicar essa lei, você está errado. Você tem que aplicar. Olho por olho, dente por dente. Mas isso não é tudo que o Antigo Testamento nos ensina. Se nós formos lá em Levítico, capítulo 19, fala assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso também está no Antigo Testamento. Mas os fariseus esqueciam dessa parte e só se agarravam ao olho por olho, dente por dente. E lá em Provérbios fala o seguinte: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Mas eles esqueciam. Por quê? Porque é aquele que aborrece. Aquele que te aborrece, se tiver fome, aborreceu, não tem negócio de alimentar o que te aborrece, não. É olho por olho, dente por dente. Então não era tudo que o Antigo Testamento ensinava. Então eles não pegavam a soma da palavra, né? Pegavam só uma parte que eles interessavam e aplicavam aquilo ali à risca. Ou seja, a parte que não existia misericórdia, né? Mas a parte da misericórdia eles esqueciam. Assim como o Senhor exortou eles, né? Vocês lembram do dízimo do cominho, papapá, mas se esquece da misericórdia, do amor. Então esse era o contexto daquela época, né? E outra questão que eles erravam também, os fariseus e os escribas, erravam nessa questão, porque aplicavam sem misericórdia, né, a lei, e eles falavam que cada pessoa tinha que aplicar essa lei de talião, quando o Antigo Testamento diz que era o juiz que tinha que aplicar. Não é você pessoalmente que tem que se vingar, mas você tem que entregar na mão do juiz. Mas eles mesmos queriam aplicar a lei e diziam que cada pessoa podia aplicar essa lei. Se acontecesse alguma coisa com o André, era o André que tinha que ir lá e revidar. Se acontecesse alguma coisa com o Násio, era o Násio que tinha que ir lá e revidar. Mas a palavra não diz que era assim. É um juiz que deveria aplicar a lei, para haver ordem, para haver equilíbrio, né? Por isso, nesse período de bênçãos trevas de juízes, Deus levantou juízes para poder julgar o povo. Então, o pano de fundo do Senhor é esse. Então, por isso que ele falou: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Foi nesse contexto que o Senhor falou, né? Juntamente com as demais afirmações, né?
Então, como que nós podemos aplicar isso em nossa vida? Nós já vimos o contexto histórico, já vimos com relação ao que essa fala do Senhor não se aplica contra as autoridades, contra a polícia, contra os juízes. O Senhor não está falando a favor da injustiça, o Senhor não está defendendo isso aqui. Então, como que nós aplicamos isso em nossa vida, né? Então, o Senhor aqui nos dá alguns exemplos que nos ensinam alguns princípios que nós temos que aplicar em nossas vidas, e não só regras de pode ou não pode. Muitos querem saber o que pode e o que não pode, né? Como eu conversava com a Aline, sempre converso com a Aline. Aí ela me perguntou, mas não está escrito no Novo Testamento que não pode fazer tatuagem? Eu falei, nem precisa também, né? Se a pessoa tivesse escrito tudo que pode, tudo que não pode, não é uma lista exaustiva, né? O Senhor nos ensina princípios. A gente não vai achar quem precisa de pode e não pode é quem? Quem é que precisa de pode? Quem é que precisa de lei? Criança que precisa de lei. A Aline fica comigo em casa sabe tudo. É criança que precisa de lei. Eu estava vendo um negócio na internet que era uma conversa entre um filho e uma mãe. Só que era uma brincadeira, assim, só para poder passar uma mensagem. Aí a mãe dele dizia que não podia fazer tatuagem de jeito nenhum, que era pro inferno que fizesse tatuagem, que era errado, que era pecado. E ele só arrumava a namorada com tatuagem, que ele gostava de tatuagem. Aí chegou uma hora que ela foi fazer a sobrancelha, fez micropigmentação. Aí quer dizer, dá no mesmo, né? É o mesmo negócio da tatuagem, tá tatuando aqui. Entendeu? Dá no mesmo. Tá tudo errado, dá no mesmo. Então o Senhor ele quer tratar com o que aqui nessa passagem, irmãos? De dar a outra face, de dar também a capa, de caminhar 2000. Com o que ele quer tratar? Ele quer tratar com o nosso eu. Com aquele que tem o Espírito, não é com o ímpio não que o Senhor está tratando. Ele está tratando conosco que temos o Senhor. Como é que nós temos que reagir quando somos afrontados? É como o ímpio reage? É como o mundo faz? Se nós vemos alguém agredindo uma criança, por exemplo, nós temos que fazer o quê? Temos que denunciar. Temos que levar às autoridades. Mas isso quer tratar com o nosso coração. Como que nós reagimos? Quando somos confrontados, nós queremos levantar, nos defender, defender a nossa honra, defender o que nós somos, o nosso orgulho. Nosso orgulho não pode ser ferido. É assim que o Senhor nos ensina, não. Se te ferirem na face, você que é cristão, você que é do Senhor, dá também outra face. Você não tem que se defender. Você tem que defender a lei. Não se ofender com aquilo que fazem com você. A gente vê que é bem profundo esse ensinamento do Senhor. E aquele que não tiver ouvido para ouvir, irmãos, não vai ouvir. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Vai ler a passagem e não vai buscar entender para aplicar na sua vida. Por isso que eu falei anteriormente da gratidão que eu tenho pelo Senhor por ter abençoado muitos irmãos que explicam essas passagens, né? Como que nós temos que aplicar essa passagem na nossa vida? Nós que queremos seguir o Senhor, nós que queremos ser discípulos do Senhor, nós devemos entender e não aplicar de forma equivocada. E hoje eu estava também ouvindo até o irmão Fernando Dias Lopes, ele estava fazendo todo um pano de fundo da história de Pedro, né? E aí ele estava falando, quem falou que pode chegar um momento, porque vários irmãos já estão acontecendo isso, que vai ter que deixar todos os seus bens e fugir. Se você estiver agarrado com os bens... Estão falando mal de você e você pegar a tua família e ter que fugir. Isso é um negócio de doido, né? E se você estiver agarrado com os bens, você não vai ficar agarrado ali, entendeu? 5:11, ele vai falar justamente isso, Senhor. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vírgula. Perseguirem, disserem todo mal. E, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, quer dizer, e Pedro explica bem, né? Forasteiros. Forasteiros desse mundo. Ele até explicou, né? Quando você vai para uma parte de hotel, você aluga, aquele lugar é teu. Mas chega um momento que você junta as tuas coisas, acabou. O horário deu, você tem que ir embora, aquilo ali não é teu mais. Não é teu. Aí, né, explicando, aí eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, ajuda a gente. Porque ele falou, quem garante que breve não vai acontecer isso com a gente? E a gente vai ter que fugir. Porque a gente, né, a gente pensa... E esses irmãos que estão falando, Hernando Dias Lopes, eles estão falando isso porque eles estão vendo o que está acontecendo.
Tem muitos irmãos de peso que estão vendo o que está acontecendo e estão alertando. Estão alertando. Estão alertando. Então, para de achar que é minha casa, é meu. Não, a palavra diz que nós somos forasteiros. E vamos ficar contra o Estado, sim. Então, assim, né, não se espante, né? Não se espante. Não se espante se te ofenderem, se quiserem tomar a tua túnica. Porque vai falar mal e mentir contra você, ou seja, Sim. vão levantar calúnias contra você. Então, é como você está falando, o melhor não é afrontar, é pode, cara, sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo E ele fugirá de vós. Né? E assim era com os irmãos antigamente, né? Eles fugiam. Sim. Paulo a primeira vez foi pelo sexto. Foi pelo sexto, Paulo né? no início já foi fugido pelo sexto, né? No sexto some. Aí quer dizer, né? Senhor, ajuda a gente. Então o Senhor fala assim: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, juntamente com todos os seus direitos, e tome a sua cruz e siga-me. Né? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, o seu próprio eu, o seu orgulho, a sua honra. Esse está onde? Esse texto? Está em Mateus. Mateus 5, o quê? É 5? Mateus 18. Deixa eu achar aqui. Achei para mim, Nazi. Qual? Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não anotei aqui não, de cabeça eu não sei. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então, o que fala a face, irmãos? Seja bofeteado na face. Fala de quê? Fala de honra. O que a capa fala? Se quiserem demandar contigo a sua capa, dá também a sua túnica, dá também a sua capa. Fala dos nossos direitos. E se alguém quiser te obrigar a caminhar uma milha, fala de quê? Fala da sua vontade. Então o Senhor quer tratar aqui nessa passagem de quê? A nossa honra, os nossos direitos e a nossa vontade. Isso que vai ser tratado, irmãos. A vontade do André, o direito que o André acha que tem e a honra que você acha que tem que defender. Cada um de nós, né? O Senhor vai tratar justamente com isso. O nosso ego, que grita no nosso interior quando somos afrontados. Que grita no nosso interior quando alguém toma alguma coisa que é nossa. Que grita quando alguém nos obriga a fazer aquilo que a gente não quer fazer. Nosso ego fica como? Não, que eu vou me submeter a você? Eu tenho minhas próprias vontades. Não é isso que falo? Eu tenho minha própria vontade. Ninguém submete mais a ninguém nesse mundo. Então o Senhor está mais interessado com as nossas relações do que com as nossas propriedades. Fala tão mesmo que a palavra submissão vira palavrão. Não virou? Submissão virou palavrão agora. Faz submissão, ninguém quer ouvir isso aí. Hoje o homem está mais interessado no material do que com o seu próximo, não é? O material importa mais. O pessoal mata por causa do celular, meu. Isso é em todo ser humano, desde criancinha. Minha pequena Evinha aqui estava no carro hoje com o Caleb. Fala, Caleb. A Evinha estava no carro comigo, a gente estava lá atrás. Aí a bebê estava no colo dela. A boneca. A boneca estava no colo dela, ela estava no canto do carro e eu estava no meio. Mas a bebê estava um pouquinho no meio. Aí a Evinha falou, chega pra lá, a bebê tá aqui. Ou seja, a bebê, que é um objeto, estava ali sentado no meio onde o Caleb queria sentar, e o Caleb não podia porque a bebê estava ali e a Evinha defendeu a bebê. E o Caleb vai para lá, entendeu? O Caleb que suma. Mas a bebê está aqui, entendeu? Não pode tocar na bebê. É claro, isso é a natureza humana, entendeu? Se preocupa mais com o objeto do que com o próximo, entendeu? Despertando um negócio ruim, né? Sim, é a natureza, entendeu? Adâmica do ser humano. Pô. É um exemplo simples que aconteceu no carro, pô. Vou falar isso para os irmãos. Lembrei o nome do irmão que eu tinha esquecido, irmão Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones. Então o Senhor está preocupado com isso, pô. Com as nossas relações humanas. Como que eu reajo a alguém que me confronta? Qual é a minha reação?
Entendeu? Não é só, o Senhor não está preocupado só com a minha ação, com aquilo que eu faço, mas com aquilo que eu reajo quando sou confrontado. Como que eu reajo? É aí que o Senhor quer tratar, pô. É aí. Ele não tá, o Senhor aqui não está falando de lei, não está falando de autoridade, polícia. Essa passagem não se aplica, como muitos irmãos querem aplicar na sociedade. Ah, tem que dar outra face? Não pode resistir ao perverso? Então não tem que ter polícia, não tem que ter autoridade, não tem que ter juiz. Não é assim, entendeu? O Senhor está falando de cada um do interior daqueles que querem ser discípulos. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o irmão Renan Dias Lopes fala o seguinte: Jesus destaca 3 coisas vitais da vida: honra, vontade e direitos. Lá em Romanos fala que o cristão não tem que pagar o mal com o mal, mas tem que pagar o mal com o bem. O cristão. Não que a lei não deva ser aplicada. Não que você não deva defender sua família se alguém entra de madrugada na sua casa e você não sabe o que vai fazer. Se você está ali, você vai defender. Pô. Você não vai deixar aquela pessoa afrontar, fazer qualquer coisa com a tua filha, com teus filhos, com a tua esposa. Ah, só porque ele é ladrão, o Senhor falou que não pode resistir ao perverso, eu vou deixar ele aqui à vontade, fazer o que quiser. Não, eu vou chamar a polícia. Pô. Se eu puder me defender, eu vou me defender. Defender a integridade dos meus. O Senhor me colocou como homem da casa para isso, para defender os meus. E outro irmão fala o seguinte: Jesus queria dizer que a vingança pessoal é tirada das nossas mãos. O Senhor também condena as guerras agressivas ou as ofensas que as nações fazem entre si, mas não necessariamente a guerra defensiva, ou a defesa contra o roubo ou o assassinato. O pacifismo profissional pode ser mera covardia. É isso que esse irmão fala, né? Então esse preceito de olho por olho, dente por dente, continua sendo aplicado no mundo. Tem que ser aplicado para poder refrear o mal, para poder o mal não avançar. A iniquidade precisa ser controlada, o vício e o crime precisam ser circunscritos dentro de limites apertados. Então, por isso essa lei de talião que o Senhor usa na palavra. Olho por olho, dente por dente. Então, em outras palavras, irmãos, o Novo Testamento ensina que enquanto um indivíduo não se põe debaixo da proteção da graça divina, precisa ser mantido debaixo da lei. Assim como a gente aplica a lei aos nossos filhos em casa. Eles precisam ouvir não e sim. Pai, posso fazer isso? Não. Pai, posso fazer aquilo? Sim. Isso é a lei sendo aplicada. Porque eles não têm entendimento da graça do Senhor ainda são crianças. E o mundo é assim. O mundo ele tem que ser restringido nas suas atitudes, né? Então o Senhor vem tratar com essas questões do nosso interior, primeiramente, irmãos. Porque ele fala que a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor lá em Romanos, que nós já lemos, né? Então, o Senhor quer produzir em nós um espírito que não se ofende facilmente diante da ofensa. Muitos cristãos se ofendem facilmente, né? Qualquer coisa que o irmão fala, ele está ofendido. Ou seja, ele não foi trabalhado pelo Senhor a ponto de vencer essas questões. Vencer as ofensas, né? De dar a outra face. Mas os irmãos muitas vezes buscam o quê? Buscam vingança. Se vingar daquele irmão. Aquele irmão não fala comigo, não me dá bom dia, não me dá a paz do Senhor, eu também não vou falar com ele também não. E fica nessa rixa entre irmãos, né? E coisas bobas, coisas minúsculas. Acaba aplicando a lei de talião para aqueles que têm que viver pela graça, viver pelo Senhor. Dar a outra face. Lei de talião. Lei de talião. Não é italiano, não. Você está falando aí, a gente vai lendo esses irmãos na antiguidade. Eles sofreram muito, né? Tem livro que você lê que dá vontade de entrar dentro do livro e dar um jeitinho, né, no problema, né? E você acha que a pessoa vai manifestar ali alguma coisa para reagir, mas tudo levava para o Senhor, né? Para a cruz. É muito difícil, né? Nos ajuda. Aquela senhorinha, não sei se você conheceu, foi na reunião das irmãs.
Então, o neto dela roubou ela, vendeu a casa dela, ela perdeu tudo. E ela ficou caladinha, ela falou, não processar ninguém. Aí agora já alugaram uma casa para ela e tal, ela só quer ir para agora. Aí a gente não imagina um negócio desse, né? Perder tudo. Esse resumido da senhora. Perdeu tudo, né? Ela criou aquele neto, um monte de bolsinha assim no cantinho da casa da menina. E ela feliz, glorificando o Senhor. Amém. Sabe? Sim, o quanto nós não seríamos felizes, né? Se nós aplicássemos verdadeiramente os ensinamentos do Senhor. O quanto não seria melhor... E ela Mais quase... simples. Não, o quanto não seria melhor se a Aline em casa me afrontasse e eu não revidasse. Se eu afrontasse a Aline em casa com palavra e ela não revidasse. Sim. Parasse ali, entendeu? Que o Espírito Não seria muito melhor? tá tomando, né? O André afronta a Lucimar. Lucimar ali, ó, não dá outra face. Entendeu? Caminha mais uma milha, entendeu? Não revida. Não joga na cara também. Não procura achar alguma coisa. Mas você também, pá. Entendeu? É porque o Senhor está nos conduzindo a esse estágio. Ele quer avançar com a gente. Porque esse reino, você estava falando, eu estava ali lendo ali, ó. Novo céu e nova terra. Reinar. A gente fala muito reinar. Fala muito, né? Mas reinar, tem que começar a reinar aqui. Quem quiser reinar lá, tem que reinar aqui primeiro. Reinar aqui, aí aqui, e assim, existe uma força, né? Se o Senhor não resistisse o maligno, a gente já tinha avançado nas nossas almas, né? Tá lá. Muita gente. Então, assim, existe principados e potestades, é uma força do mal. Então, é o Senhor que nos resiste. Então, se nós formos revestidos de Deus, e se Ele falar, você pode ir passar porque não vão te tocar. Porque se tocar, e você cheio dos 1000 cairão ao meu lado e 10 mil se tocar, o Senhor não será deixou. atingido. Olha, eu tirei a Lucimar porque eu falei que ela ia passar, mas acabou o tempo dela. Não importa da forma que eu vou morrer. Entendeu? Então isso é tremendo, né? O Senhor, ele está nos levando a avançar mesmo. Amém. Porque está partindo mesmo pro Assim, caminho nós somos dele, né? privilegiados, eu penso, né? Estudando o Sermão do Monte, estudando Mateus. Nós estamos sendo privilegiados. Não é em qualquer lugar, não, irmão. Não estou falando assim, por orgulho, não, entendeu? É o Senhor que está nos levando, né? Mas a gente não escuta esses ensinamentos, são poucos, entendeu? São poucos. Não é porque sou eu que estou ministrando, não é isso que eu estou É o falando. Senhor, né, que está conduzindo. Entendeu? O Senhor está nos conduzindo. Então, o nosso Senhor ele não quis ensinar aqui que não devemos. Ele não quis nos ensinar aqui que não nos devemos preocupar com a defesa da lei e da boa ordem. É isso que ele quer ensinar. Nós não devemos nos preocupar com a defesa da lei e da boa ordem. Não é isso. Nós temos que nos preocupar sim. Entregar o marginal, entendeu? A lei, a polícia. Temos que nos preocupar. Não é isso que ele está ensinando. O nosso Senhor quis dizer aqui é que não devo me preocupar comigo mesmo, com a minha honra pessoal, com a minha vontade e com o meu direito. Ele está falando, ele quer tratar comigo. A lei tem que ser cumprida, mas ele quer tratar com o individual de cada um, entendeu? Como que nós reagimos, né? Eu vou avançar um pouquinho mais aqui por causa da hora, irmãos. A hora voa, a hora passa. Ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. Então o Senhor vai tratar aqui com nossos direitos, que muitos querem reivindicar os direitos, né? Eu tenho direito. E todo mundo fala de direito, né? Eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, e ninguém fala de dever. Só fala de direito. E o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, quando ele tomou posse, ele falou o seguinte, ficou para a história que ele falou, né? Não pergunte para o seu país o que o seu país pode fazer por você. Antes, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Porque hoje em dia está na moda, né? Mas eu tenho direito a isso, tenho direito à saúde, tenho direito à bolsa não sei o quê, tenho direito a salário. E tudo é direito, eu tenho direito. Mas ninguém quer se colocar para servir. Qual que é o seu dever? Qual que é o meu dever, primeiramente? Então você vem tratar com isso. Você tem direito à sua túnica, à sua capa? Você vai estar aferrado a isso, como o irmão falou? Vai estar aferrado aos seus bens, à sua propriedade, ao que é seu, entendeu? E se alguém tomar, acabou.
Se alguém quiser alguma coisa sua, você se levanta. Então, se o Senhor quer tratar, se querem a tua túnica, dá também sua capa. Nu vim para essa terra, é certo que nu irei dela. Você não trouxe nada, viu? Salomão, em toda a sua riqueza, com tudo que ele tinha, morreu ali nu, sem nada, não levou nada. Então a gente não tem que estar aferrado aos nossos bens, aquilo que é meu, é tudo meu, é meu. E se alguém vai lá e toma alguma coisa, acabou, entendeu? O Senhor quer nos ensinar essa questão também. E é interessante que a soma da palavra é a verdade, né? A soma, tudo. O Senhor fala para dar outra face aqui. Ó, aquele que te esbofetear na face direita, dá também a outra face. Aquele que quiser a tua túnica, dá também a tua capa. Mas lá em João, quando o Senhor foi preso, e aquela pessoa lá, aquele guarda, esbofeteou o Senhor na face, pá! O Senhor não deu outra face. O irmão quer ler a passagem? João capítulo 18. E aí, como que a gente vai conciliar isso? Porque me fere. O Senhor lá fala para dar outra face, mas aqui o Senhor protestou. João 18, 22. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Então o Senhor protestou. Pô. Por que me feres? Se eu estou fazendo bem, não estou fazendo mal. Aqui no final ele fala... Lá em Mateus, o Senhor fala para dar outra face. E aqui, quando o Senhor tomou uma bofetada, o Senhor protestou. Por quê? Temos que entender essa questão. O 18 quanto, né? 22. João 18, 22. O guarda que estava ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que fala o sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? O Senhor não estava defendendo a sua honra aqui nessa hora. O Senhor estava indagando por que ele estava infringindo a lei. É porque ele estava falando... O Senhor está defendendo a lei, não está se defendendo. Vê que tem diferença? O Senhor não estava preocupado com a honra dele mesmo. Ele não estava ali indagando isso porque ele queria defender o seu orgulho próprio. Mas ele indagou aquilo por causa da lei. Você está transgredindo a lei. Pô. Eu não fiz mal para você me bofetear. Então eles mostraram a verdade da lei. Não é porque ele estava defendendo a sua honra própria, entendeu? Então, o que nosso Senhor fez foi reclamar contra a transgressão da lei. E o seu protesto foi erguido para salientar o valor da lei. É como se ele tivesse dito o seguinte, aquele guarda: ferindo-me dessa maneira, como você bem sabe, está transgredindo a lei. Jesus não indagou: por que vocês estão me insultando? Não foi isso a indagação dele. Por que você está me insultando? Não foi isso. Ele não perdeu as estribeiras ali, o Senhor. Nem recebeu a bofetada como uma afronta pessoal. Ele não ficou encolerizado porque tomou bofetada. Não ficou com raiva. E nem mostrou que estava interessado somente pela sua própria honra. Mas preocupou-se em relembrar aquele indivíduo a dignidade e a honra da lei. Tanto é que aqui no João 20, ele fala sobre isso. Né? Ele fala do que ele falava. E pede para que pergunte às pessoas do que ele falava, né? Ao que escutaram, né? Ao que escutaram, Sim. porque ele não fazia nada demais. Não fazia. E aquele guarda, com aquela atitude, estava confrontando a lei. E o Senhor foi defender a lei. Entendeu? A lei de Deus. Pô. E prosseguindo, irmão, se alguém quiser que você ande a segunda milha, alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. E essa passagem nos ensina que nós devemos fazer além daquilo que nos é solicitado. Não é aquele servo inútil, né? Só faz o que te manda. Servo inútil. Você tem que fazer além. Pediu para andar contigo uma milha,
Mesmo que não seja a sua vontade, vá 2. Não é isso que a gente faz com o patrão? O patrão pede um serviço a mais, pede alguma coisa a mais, a gente não dá a segunda milha para o patrão? Um amigo, a família, a gente não dá uma segunda milha? Às vezes dá, às vezes não dá. Mas a coisa mais difícil é alguém dar a segunda milha para Deus. Esse que é o problema. Dar a segunda milha para Deus é complicado. Pô, já vim no culto já no domingo. Tem que vir quarta, tem que vir sábado. Já estou caminhando uma milha, quer que caminhe 2? Ainda arrumaram um sábado agora para vir, entendeu? Pô, já estou caminhando uma milha, quer me obrigar a caminhar 2? Para o Senhor é difícil dar a segunda milha, mas para o homem, se o homem obrigasse a dar a segunda milha, você vai. Entendeu? Ainda mais se for questão de dinheiro. Estudo também a gente vai, né? Vai, anda a segunda milha, te obriga. E tudo isso aqui que você falou tem um contexto histórico, irmãos. Tem um contexto histórico. Chega cansado, tem que comprar comida, vai. Por quê? Porque era legal naquele tempo, o povo de Israel estava sendo dominado pelo Império Romano, não estava? Então era lei, era normal. Um soldado romano, se tivesse algo para carregar, ele podia obrigar o povo dominado a carregar aquela bagagem por 1 milha. Você tem que carregar aqui, não importa o que o camarada estava fazendo. Tinha que parar e carregar a bagagem por 1 milha. Quando chegasse na milha seguinte, aquele soldado tinha que chamar outra pessoa, porque já carregou 1 milha, era lei. Entendeu? Ele tinha que chamar outra pessoa para carregar a bagagem. E assim ia. 1 milha equivale, sabe a quanto? Mais ou menos entre 1,5 km e 2 km. Então 1 milha é isso. Então a pessoa tinha que carregar 1 milha. Então se eu falo, se te obrigar a carregar 1 milha, vai com ele 2. Por quê? Porque você vai estar fazendo mais do que te pedem. Vai estar fazendo além, entendeu? Então tudo tem um contexto histórico, por isso eu usar esses exemplos aqui. E lá em Pedro, o que Pedro fala? Servos, sede submissos, com todo o temor aos vossos senhores. E ele prossegue. Não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. E lá em Eclesiastes, versículo 9, capítulo 10, fala: tudo o que vier na tua mão para fazer, faze com todas as tuas forças. Ou seja, nós devemos fazer além daquilo que é pedido para nós. Quando nós agimos dessa forma, irmãos, nós somos vistos diferentes. Pô, aquele camarada ali, eu pedi para fazer A, ele fez A mais B. Pô, tem alguma coisa diferente nele, né? E ele faz sem reclamar, ele faz sem murmurar. Entendeu? Essa é a diferença. Sem peso. Ver que o Senhor é real, né? Só pode ser. Aí a pessoa vai estar indo, quem é essa pessoa que faz isso? Aí ele vai ver alguma coisa, vai se A interessar. palavra diz que até os ímpios vão reconhecer. Tem o exemplo de José, que fazia as coisas assim com a Tem uma maior. passagem assim, não tem? Qual? Que eu não estou lembrando agora, mas o Senhor diz que, não sei se foi Pedro que eu li, que até o incrédulo, ele vai saber que você é Deus, que você segue Cristo, crê em Deus, que é essa fé que você acredita. Eu só não estou lembrando agora. Eu também não lembro. Pelas atitudes. Você vai ganhando, do né? cristão, Você vai ganhando só com a atitude, você ia abrir a boca. reconhece. Não fala nada. Amém, irmãos? Então, prosseguindo. José era assim, né? Para que o mundo creia. Que- Alguma coisa Não. assim, verso. Vamos acabar, eu tô com sono. Tá na hora de acabar. Tá? Que isso, minha varô? Tô caindo. Então, partindo já para o final, irmãos. Tô muito sono. Caminhando para o final. Ainda falta mais ou menos meia hora ainda. Dá aquele que te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Você vai tocar no nosso bolso. Você vai tocar nas nossas posses, né? Então, uma vez mais, está em pauta a negação do eu. Mais uma vez, a negação do eu. Lá em 1 João, capítulo 3, fala o seguinte. A irmã eu vou falar porque a irmã está anotando. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e viu seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aquele que vem a ti e te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhes empreste.
Então João aqui nos ensina, se você possui bens, se você possui, tudo tem princípio, irmão. Você não vai ficar pobre para enriquecer outro, não é isso que ele está ensinando. Se você possui recursos, possui bens desse mundo, e vir o seu irmão, é o seu irmão, não é qualquer um. A gente não pode ajudar todo mundo que está necessitado. É aquele que está próximo de você que está necessitado, que vai estar necessitado, que você tem que ajudar. Se você tiver posses do mundo e vir o teu irmão necessitado e fechar o coração, como que pode o amor de Deus permanecer em você? Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E lá no Antigo Testamento também falava disso, né? Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, vamos abrir lá, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o seu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirá de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Ou seja, isso não é só o Novo Testamento. O Antigo Testamento também fala do amor ao próximo. Mas lá em 1 Timóteo, o que Paulo nos ensina? 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, faz o quê? Negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo o quê? Capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, dos da sua casa, Quer dizer, tem dinheiro, não ajuda, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, o dar, irmãos, que o Senhor nos ensina aqui é uma responsabilidade. Lá em Atos fala que é melhor dar do que receber. Mas a soma da palavra é a verdade, não é? A soma da palavra é a verdade, porque Paulo falou o seguinte: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Então, existem os mendigos profissionais. Existem. Entendeu? Aqueles que não querem trabalhar e querem ser ajudados. Ou seja, a soma da palavra é verdade. Aquele que te pede, não negue, empreste. Mas a soma da palavra é verdade. Aquele que não quer trabalhar também não coma. Tem que pegar uma passagem e pegar outra também. Trabalha e sustenta aquele que não quer nada. Aí não dá. Não dá. Minha filha questionava isso, sabia? Não dá. Luiz ficava jogando bola o dia inteiro e eu lá. Aí ela novinha, quando ela cresceu, ela falou assim: nunca concordei com aquilo ali, eu observei a sua vida. Se você pode ralar e trabalhar, por que os outros não podem? Os varinhos crescendo, entendeu? O cara que deu na coluna e fulano jogando bola. E depois fica necessitado lá na frente. Aí Pede. Finalizando, amém? O irmão Jorge Miller. Tremendo o que ele fala, irmãos. Por isso que eu botei o vídeo lá hoje no grupo, para gente saber quem é um pouquinho esse irmão Jorge Miller. Jorge Miller. Ele viveu na Inglaterra no século passado. Ele caminhou com o Senhor, ele cresceu no Senhor, aprendeu do Senhor. Não sei se os irmãos viram o vídeo. eu vi, 20 e poucos anos ele convertiu. E ele escreveu o seguinte: houve um dia em que morri. Morri totalmente. Morri para Jorge Miller. Morreu para ele mesmo. E para as suas opiniões, preferências, gostos e vontades. Ele falando. Vou repetir, irmãos. Houve um dia em que morri. Morri totalmente. Morri para Jorge Miller e suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação e sua censura. Morri para a aprovação ou condenação da parte dos meus próprios irmãos e amigos. E desde então tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Alcançou o ponto que o Senhor queria, entendeu? Morreu para o mundo, morreu para os amigos, para as vontades, para as opiniões dos amigos, não era influenciado. Morreu para a família, morreu para ele mesmo.
Imagina uma pessoa dessa nas mãos do Senhor, irmãos. Essa pessoa não é afetada por nada, pode acontecer o que for. É isso aí. Ela não é atingida Não é. por nada. Ela não se abala. Aqueles que confiam no Senhor, como falamos domingo, né? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse é o ponto que o Senhor quer chegar em nós, irmãos. Que nós morramos totalmente e plenamente. O Senhor, Ele veio ao mundo, irmãos. O Senhor, Ele veio ao mundo não somente para nos salvar do inferno, nos salvar da condenação. Não foi só para isso. Ele veio ao mundo para nos salvar de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa autodefesa. Foi para isso que Ele veio ao mundo. Imagine se o Senhor se aferrasse ao que Ele era. Não, eu sou Deus e vou ficar por aqui mesmo. Aí nós estávamos ferrados. Se o Senhor lhe negasse a sua vontade, o seu próprio eu, o que seria de nós? Mas Ele não se aferrou. Se o Senhor nos ensina, porque Ele mesmo fez. Ele se humilhou, Ele negou a sua vontade, Ele desceu, Ele se fez homem. Ele conseguiu, e a gente consegue. Se Ele consegue, a gente consegue. Se Ele consegue, João, ele fala, né? Ele dá seu Espírito para que nós consigamos. Carei com vocês até a consumação de séculos. Amém? Vou andar com vocês o tempo todo. Irmãos, Não vou ficar só. eu tinha muito mais coisas para falar, Ai, meu Deus. mas o tempo não comporta. Mas eu vou ler alguns versículos. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso que aconteceu com o irmão. Eu queria ficar aqui, irmãos. Se dependesse de mim, eu ficava aqui. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Amém? Jesus, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que justamente julga. Amém? Tem mais versículo aqui, irmãos. 2 Coríntios fala: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém.